Olá, como vai? Muito boa noite para você. Suspeito de abusar sexualmente da enteada de 9 anos é preso pela Polícia Civil. Motorista de caminhão boiadeiro morre em acidente após capotamento em rodovia. E tem mais. Ministério Público arquiva denúncias de supostas candidaturas por descumprimento de cotas de gênero nas eleições municipais de Patos de Minas. São Gotardo faz ações para a retirada de moradores de rua dessa condição. Gestão e sustentabilidade das empresas são temas de workshop gratuito. Infecção urinária afeta cerca de 80% das mulheres ao longo da vida. Os sintomas, causas e tratamentos da dermatite atópica. Campanha Fevereiro Laranja e a conscientização sobre a leucemia em pets. Mãe pede ajuda para conseguir tratamentos médicos para ela e a filha. Tem denúncia de esgoto escorrendo em avenida no bairro Morada do Sol. A gente conta a história do casal de patenses que realizou o sonho em dose tripla. E a celebração do Dia Mundial do Rádio. Agora no NTV News. A gente começa mostrando que um caminhoneiro de 63 anos morreu em acidente na tarde dessa quarta-feira na MGC 410 em Lagoa Grande. Valdir Luiz e Silva conduziam um caminhão boiadeiro e bateu na traseira de uma carreta que reduziu a velocidade para passar em lombada na rodovia e o caminhão capotou. Valdir morreu no local. O caminhão que ele conduzia transportava 18 bovinos. 3 morreram e os outros 15 animais ficaram feridos. A batida entre uma carreta e uma van na BR-352 na noite de ontem deixou o trânsito parcialmente interrompido na rodovia por algumas horas. O acidente foi no trevo de acesso a Carmo do Paranaíba. O motorista da van bateu na lateral da carreta, mas a Polícia Militar Rodoviária não deu detalhes da dinâmica do acidente e ninguém ficou ferido. A Polícia Civil prendeu um homem de 46 anos suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, uma menina de 9 anos de idade, em São Gotardo. A prisão aconteceu após a criança relatar à mãe de uma amiga sobre os abusos praticados pelo padrasto. A criança também estaria sendo constantemente ameaçada pelo suspeito e, ainda de acordo com a polícia, após o caso ser denunciado, o homem teria ameaçado a mãe e uma testemunha. Ele foi preso por estupro de vulnerável e encaminhado à penitenciária Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba. A Polícia Civil, em ação conjunta entre as delegacias de Presidente Olegário e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Unai, prendeu preventivamente um homem de 38 anos em Lagoa Grande nesta quinta-feira. Ele é suspeito de divulgar material íntimo sem consentimento e de perseguição das vítimas. Segundo a investigação, o homem vinha cometendo crimes desde 2022, incluindo casos de extorsão em várias cidades de Minas e também do estado de Goiás. De acordo com a polícia, ele manipulava as vítimas emocionalmente, obtendo fotos íntimas e depois as chantageava, exigindo favores ou vantagens. O homem também utilizava perfis falsos nas redes sociais e, em alguns casos, realizava transferências via Pix para incentivar o envio de imagens. Durante a prisão, foram localizados vários dispositivos que você vê aí nas imagens, como chips e eletrônicos ligados a esta investigação. A seguir aqui no News, Ministério Público arquiva denúncia de supostas candidaturas por descumprimento de cotas de gênero nas eleições municipais de Patos de Minas. Você vai ver que São Gotardo faz ações para a retirada de moradores de rua dessa condição. E ainda, gestão e sustentabilidade das empresas são temas de workshop gratuito. O Ministério Público arquivou denúncia de supostas candidaturas fictícias nas eleições municipais em Patos de Minas. Na denúncia, 3 candidaturas foram investigadas pelo Ministério Público sobre suposto preenchimento de cotas de gênero. Conforme o promotor eleitoral Eric Anderson Caldeira Costa, apesar do baixo número de votos recebidos pelas candidatas que disputaram as eleições em Patos de Minas, nada prova sobre fraude. Na decisão, o promotor também diz que houve consideráveis gastos para promover as campanhas eleitorais. Sobre a divulgação de campanhas em redes sociais, o promotor enfatiza que algumas contas são de caráter profissional e que não é obrigatório divulgação de campanha em rede social.
Diante as circunstâncias, o promotor decidiu pelo arquivamento da denúncia. A Prefeitura de São Gotardo tem realizado ações para a retirada de pessoas em situação de rua desta condição. Em entrevista ao jornal 30 Minutos dessa quinta-feira, a secretária de Desenvolvimento Social de São Gotardo falou sobre as abordagens que têm sido realizadas com o apoio da Polícia Militar. Atualmente, a gente vive numa crescente da população em situação de rua em todos os municípios aqui do nosso país, né? A gente vê que esse número aumentou muito em razão do período da pandemia, né? onde o número de desemprego ficou grande, há fatores socioeconômicos envolvidos, né? Ruptura de vínculos familiares, maior dependência de álcool e droga. Então, a população em situação de rua, ela aumentou e ela é muito complexa, muito heterogênea, né? A gente precisa entender, primeiramente, a situação de cada um que está vivendo em situação de rua para conseguir garantir os direitos previstos na nossa Constituição. Então, é claro que a gente vai respeitar, né, principalmente a dignidade da pessoa em situação de rua, a dignidade da pessoa humana, mas também a gente deve preservar o direito da população de ir e vir, né, porque a partir do momento que você tem o seu direito violado, né, a gente precisa também agir enquanto poder público. Então, aqui a gente trabalha muito tentando equilibrar ambos os direitos, o direito da população em geral e o direito da população em situação de rua, analisando cada caso a caso. De acordo com a secretária, todos os direitos têm sido resguardados durante as ações que tiveram início neste novo governo. A gente resolveu intensificar, né, a partir do novo governo, ações, né, de promoção dessas pessoas em situação de rua. Hoje, aqui no município, a gente tem uma equipe especialista de abordagem social para poder atender essas pessoas, né, nas vias públicas, mas também dentro dos nossos órgãos de assistência social, como é o CREAS, a fim de garantir esses direitos. Entendendo, então, qual foi a raiz do problema que levou essa pessoa em situação de rua para conseguir uma promoção, né, ideal. Então, a gente faz inscrição no cadastro único para garantir o acesso aos programas sociais, a gente transferência de renda, a gente consegue transferir benefícios eventuais, para além desses programas do governo federal, como o benefício de auxílio aluguel, né, que fornece o direito à moradia, auxílio alimentação, marmitas, lanches, o cartão alimentação, auxílio locomoção, porque essa pessoa pode estar indo ao seu município de origem, fazer o retorno da sua família. A gente busca promover a documentação civil dessas pessoas que muitas das vezes encontram-se sem documentação e aí tendo a dificuldade de acessar o mercado de trabalho por não ter essa documentação. Então, a equipe busca garantir essa documentação, restabelecer os vínculos familiares através de atendimentos das suas famílias, fazer essa busca ativa com as famílias dentro do CREAS, né, os atendimentos familiares também, para buscar mediar situações que levaram essa pessoa a estar em situação de rua, os conflitos familiares que muitas vezes estão por trás, né, dessa situação. Empresários, gestores e profissionais de recursos humanos de Patos de Minas se reuniram para participar de um workshop focado em temas essenciais para a gestão e sustentabilidade das empresas. Foram exploradas ações fundamentais para o sucesso dos negócios em um cenário de alta competitividade. Comandado por Jorge Ruivo, especialista com mais de 35 anos de experiência em setores como agronegócio, metalúrgico e sucro, o evento teve como principal objetivo promover uma reflexão sobre os desafios que as empresas enfrentam, especialmente a escassez de mão de obra qualificada e os impactos da remuneração na sustentabilidade financeira das organizações. A ideia é discutir com eles como é que eles estão fazendo nas suas empresas e a importância disso. Você tem vários fatores hoje. Você não tem mão de obra disponível. Mão de obra qualificada, pior ainda. A possibilidade de você perder essa mão de obra no meio, por exemplo, de um negócio, de um evento, de uma safra, é muito forte. Então, o que o líder tem que fazer? Ele tem que conservar esse time. Ele tem que treinar esse time. Tem que desenvolver esse time. E isso está ligado com o quê? Com remuneração e com treinamento também. Então, a primeira conexão que tem é com remuneração. Como é que eu vou pagar ele já tendo um determinado nível de qualificação? Então, se a empresa não tem essa forma de atuar, ela tem dificuldade em reter
a mão de obra e mais ainda em atrair essa mão de obra. Durante sua palestra, Jorge Ruivo destacou a importância de conectar 3 áreas-chave para o sucesso empresarial: liderança, remuneração estratégica e sucessão. Para ele, esses fatores estão interligados e devem ser tratados de forma integrada para garantir o crescimento contínuo de qualquer empresa. Hoje, o que a gente percebe nas empresas? Que as empresas acabam ficando reféns de alguns profissionais, porque ele vai desenvolvendo a carreira, só tem ele, e aí se ele sair da companhia, eu não tenho um sucessor preparado. Ou seja, toda a minha rotina de desenvolvimento de trabalho, produtividade e entrega vai por água abaixo, porque eu perdi aquela pessoa-chave dentro da estrutura. Então, assim, o líder tem que liderar, entregar resultados, tem que remunerar de forma adequada e tem que fazer a sucessão na hora certa. Ele não pode ficar dependendo de um único funcionário. Um dos maiores desafios enfrentados atualmente pelos empresários é a escassez de profissionais qualificados, o que exige estratégias eficazes para a atração e retenção de talentos. A gente tem um grande problema hoje de mão de obra qualificada. E você tem um estresse maior ainda, porque essa mão de obra qualificada, ela muda de estado, muda de cidade com muita facilidade. Então hoje você tem um acrônimo que chama-se MATOPIBA, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E agora integrou o Pará. Então são 6 ou 7 estados que estão com um nível de contratação muito forte. Significa que eles estão pegando gente aqui de Minas Gerais, estão pegando gente da Bahia, estão pegando gente do Mato Grosso, de São Paulo, de Minas, de Goiás, e levando para essas localidades onde a concentração de demanda por mão de obra é muito alta. Então, assim, além de todos os problemas que você tem, ainda você tem esse êxodo da mão de obra percorrendo o Brasil inteiro. O evento também teve como objetivo promover a troca de experiências entre os participantes, permitindo que eles compartilhassem as dificuldades e soluções encontradas em suas respectivas empresas. Em instantes aqui no News, campanha Fevereiro Laranja e a conscientização sobre a leucemia em pets, os sintomas, causas e tratamentos da dermatite atópica. E mais, infecção urinária afeta cerca de 80% das mulheres ao longo da vida. Neste bloco a gente fala de saúde. Você sabia que ao longo da vida, cerca de 80% das mulheres apresentam casos de infecção urinária? É o que a gente mostra na reportagem que você vai ver agora. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, as mulheres têm 50 vezes mais chances de desenvolver infecção urinária do que os homens. Os números altos se devem à anatomia feminina e o tamanho da uretra. A uretra da mulher, que é o espaço, né, o canalzinho entre a entrada da vagina e a bexiga, é curtinho, é pequeno. E a região da vagina, ali em volta da vulva, é muito contaminado por bactéria. Então, esse pequeno espaço contaminado ali por fora de bactéria faz principalmente a mulher sexualmente ativa, porque o movimento da relação sexual joga a bactéria lá para dentro. E no início, a mulher tem algumas crises e ela vai adaptando a esse sistema, a essa condição. Mas, às vezes, não adapta tão bem e ela tem mais infecção com frequência. Por ser mais comum em mulheres, elas precisam estar atentas a alguns cuidados básicos que podem fazer toda a diferença. Primeiro, estar bem hidratada, não segurar xixi à toa, porque se a bexiga fica cheia de urina, tem mais risco de colonizar bactérias ali. Então, não segurar xixi à toa, hidratar bem. No ato sexual, aquelas que têm muita infecção mesmo, deveria fazer uma higiene, tomar um bom banho, tanto ela quanto o parceiro sexual, ali na hora da relação, um pouquinho antes. Acabou a relação sexual, ela tenta jogar as bactérias para fora, faz xixi imediatamente, isso também diminui as chances e as crises de infecção. Se ela já é menopausada, ela deve usar hormônio, porque o hormônio feminino, o hormônio local ali, aumenta as defesas, porque depois da menopausa a vagina fica mais fina, mais ressecada, as defesas caem muito. Se ela usa hormônio pelo menos local, ela diminui muito a chance de ter infecção urinária, principalmente pós-relação ou independente disso. Na menopausa tem que usar hormônio também. A
A incontinência urinária também é um problema que pode fazer parte da vida de quase da metade das mulheres e de 15% dos homens com mais de 40 anos. Diversos são os fatores que podem causar o problema. Incontinência é a perda de urina sem querer, sem estar controlando aquilo, né? Pode ser por urgência assim, você dá uma vontade, não aguenta segurar e vai lá e faz xixi de qualquer jeito. A incontinência, a perda aos esforços, chama incontinência. Tossir, espirrar, pular, vai fazer academia, fazer jump e perde xixi sem querer, né? Uma tosse importante. Isso é por uma queda da bexiga. A bexiga cai um pouco, principalmente na perimenopausa ou pós-menopausa, principalmente para quem teve partos forçados, partos difíceis, às vezes no passado, força com que a bexiga caia um pouco. Aí o ideal pode fazer fisioterapia um tempo, às vezes melhora um pouco, que fortalece a musculatura ali segurando a bexiga, e nos casos mais importantes acaba tendo que passar por cirurgia. Para levantar a bexiga, fazer um suspensório. Hoje existe uma telinha que chama sling, essa telinha faz, na base da bexiga, faz um suspensório segurando, porque quando a pessoa tosse não deixa a bexiga cair. Aí é feito a cirurgia, só melhora mais com a cirurgia mesmo. Independente se o seu problema for a infecção ou incontinência, o mais seguro é sempre procurar um médico antes de realizar qualquer tratamento caseiro. Uma infecção urinária pode ser simples, se ela é só uma cistite, é só aqui na bexiga, dói, vontade de urinar toda hora, faz xixi, parece que não fez, tudo bem, mas tem o risco, às vezes, dela subir por um dos rins, de um dos lados dos rins, e vier trazer uma infecção séria, importante, que chama pielonefrite. Aí vem febre, vômito, um mal-estar enorme, aí você tem que ser medicada internada, venoso, na veia, então passa a ser um quadro mais perigoso. Então não facilitar com infecção urinária. Pode ser simples, banal, bobo, às vezes a automedicação resolve, não é o ideal, mas pode resolver, hidratar bastante, mas se é um quadro evidente, tem que sempre procurar um bom profissional para você tratar com antibiótico adequado. O ideal é fazer uma cultura, usar um antibiótico adequado e ter segurança depois do tratamento que realmente a bactéria sumiu. Às vezes não, o ideal é repetir a cultura após o tratamento, para que você tenha certeza que aquela bactéria sumiu. Então é importante um bom acompanhamento. Infecção urinária não é simples. Sempre bom seguir as dicas do especialista, né? Bastante comum, principalmente entre as crianças, a dermatite atópica afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Dermatite atópica afeta de 15% a 25% das crianças e cerca de 7% dos adultos, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sabe essas manchas vermelhas que às vezes aparecem pelo seu corpo? Muitas das vezes em regiões de dobras ali do corpo, próximo ao antebraço, atrás dos joelhos. Essas regiões, manchas essas que costumam aparecer mais em incidentes desde a época de criança. Às vezes você não conhece muito sobre essas manchas. Isso pode ser um indício que você tem uma dermatite atópica. Você não sabe muito bem o que é isso? Nossa reportagem conversou com dermatologistas e especialistas no assunto para poder falar mais sobre a dermatite atópica. Muitos pacientes têm medo, é contagioso, não é? O que é essa dermatite atópica? Dermatite atópica é uma doença crônica, não contagiosa, ou seja, não passa de paciente para paciente, com característica da pele muito ressecada, o paciente coça muito e tem casos leves, moderados e graves, mas impacta muito a vida do paciente que tem. E o termo dermatite é um termo genérico, que significa qualquer inflamação na pele. E aí a atopia, que a dermatite atópica, ela é uma alergia da pele, em que algumas pessoas têm uma predisposição genética para isso acontecer, onde a pele é como se a gente tivesse algumas fissuras na pele, né? E aí existe uma predisposição a alguns fatores agravantes. Então, os ácaros, bactérias, fungos, eles vão conseguir penetrar na pele com mais facilidade. A doença pode ser diagnosticada desde a infância, mas também surgir na fase adulta. Existem algumas diferenças em termos de localização. A gente vê que nas crianças, quando muito bebezinho, não aparece. Quando muito bebezinho, não aparece geralmente naquelas áreas clássicas, né, que são dobras. Então, região cubital, essa região aqui, atrás dos joelhos, a região poplítea, são áreas que a gente vê que o eczema atópico, a dermatite atópica, são bem prevalentes. Aí, à medida que vai ficando adulto,
algumas outras partes podem ser acometidas também. A dermatite atópica é considerada uma doença de leve, moderada e grave. A procura pelo dermatologista o quanto antes ajuda a amenizar os impactos que ela causa na vida. É uma doença que é mais prevalecente na infância, na primeira infância, então as crianças chegam com a pele muito ressecada, os pais passam muitos hidratantes e tudo e não resolve. Pode ter descamação e muita coceira. Então, o quadro mais prevalente da doença é a coceira que o paciente chega para nós. E aí, dentro desse paciente, assim, a gente vai avaliar alguns parâmetros, mas a coceira e a pele ressecada é o que mais chega pra gente aqui no primeiro momento. Tem um impacto muito grande, às vezes, no dia a dia, né? Por as lesões, às vezes, coçarem bastante. Isso vai deixando o paciente, às vezes, irritado. Ao dormir, ele, às vezes, se coça mesmo dormindo. Então, é uma doença que tem um impacto grande na vida dos pacientes que tem e merece uma atenção especializada, né? Merece um tratamento adequado para que possa ter uma qualidade de vida. O mês de fevereiro também é de conscientização sobre a saúde dos animais, com foco na leucemia felina. Se você adotou um gatinho e tem o hábito de deixar o seu animal ter acesso à rua ou a outros animais desconhecidos, é necessário estar atento a doenças que podem ser contraídas fora de casa. Uma delas é a leucemia felina, causada pelo vírus FeLV. Ele compromete o sistema imunológico e é contraído a partir das secreções dos gatos. O Fevereiro Laranja vem com o intuito de abordar o assunto e fazer com que os donos tenham mais atenção aos seus animais de estimação. É uma doença transmissível de um animal para o outro, né, especificamente na espécie de felinos, de gatos. E comparando aqui com a medicina humana, né, a gente chama muita atenção porque a leucemia é um tipo de câncer, só que nesse caso é um câncer transmissível. Então, ou seja, um animal ele pode transmitir o vírus, na verdade por um vírus, para outro animal e esse paciente aí desenvolver uma leucemia. A veterinária ela vem acompanhando, né, essa prevenção, essas campanhas através da medicina humana. Eu acho que é muito válido porque às vezes um tema que ele é um pouco esquecido e aquele mês ele traz a memória, traz à tona aquele assunto, então as pessoas acabam comentando e procurando. Pode até não entender do assunto, mas desperta uma curiosidade. Assim como nos humanos, o diagnóstico precoce é determinante para aumentar as chances de um tratamento eficaz e melhorar a qualidade de vida desses animais. Os sintomas da leucemia podem ser sutis e muitas vezes passam despercebidos pelos tutores. A doença, a gente fala assim, multissistêmica. Ela pode, o animal pode apresentar vários sintomas inespecíficos, mas os que mais chamam a atenção de imediato é a perda de apetite, emagrecimento. Então a gente começa a fazer os exames e quando o animal não é vacinado, é uma já suspeita logo de imediato, e anemia, leucemia, baixa de imunidade nos exames. A prevenção é a melhor forma de proteger o seu amiguinho de quatro patas. Algumas dicas podem ser usadas dentro do ambiente familiar para que a doença seja evitada. Se tem uma vantagem é porque tem a vacina, né? A gente chama de quíntupla, então são 2 doses inicialmente do reforço anual, tá? Lembrar do reforço anual. Porque às vezes a gente fala, se o animal está vacinado, tá, mas fez as vacinas lá quando ele era filhote, não faz um reforço. Então, lembrar desse reforço anual. Mas além da vacinação, né, que é muito importante, primeiro é evitar que o animal tenha acesso à rua, porque ela é transmitida por saliva, né, por secreções, pelo leite, inclusive pela mãezinha. A mãe tá grávida, a gatinha ela pode pela placenta transmitir para os seus filhotes, né? Então, castrar tem essa indicação para a gente evitar né, essa proliferação e tomar cuidado com evitar aglomerações, evitar que realmente, de fato, o animal principalmente tenha acesso à rua. E em caso de sintomas ou atividades fora do comum, é sempre muito importante procurar um médico veterinário. A FeLV é uma doença extremamente grave, então observou um sinal diferente, o felino não quer comer, corre para o veterinário, porque é uma doença que o quanto antes a gente descobrir, na verdade ela não tem cura, tem controle, a gente consegue, a veterinária ela tem evoluído, a gente tem avançado um pouco no tratamento, mas o quanto antes a gente descobrir, com certeza é melhor para o animal. Daqui a pouco tem apelo, mãe pede ajuda para conseguir tratamentos médicos para ela e também para a filha. Em denúncia de esgoto escorrendo em avenida no bairro Morada do Sol.
Agora tem reclamação que vem do bairro Morada do Sol, onde moradores e comerciantes pedem providências para transtornos causados pelo vazamento de esgoto na Avenida Patrício Filho. Avenida Patrício Filho. Até então, tudo dentro dos conformes. Uma pena que a Copasa não concorde com isso aqui na avenida, né? Olha, a gente até observa ali, pelas imagens, que parece uma cachoeira. Mas cachoeira dentro da cidade não pode, né? E isso se deixa claro em mais uma questão da Copasa aqui em Patos de Minas. Bairro Morada do Sol, Avenida Patrício Filho. A população daqui já reclama há dias desse esgoto que está escorrendo, inclusive na parte de cima da Avenida Patrício Filho, que é sentido ali voltando, sentido da Avenida Marabá, Avenida das Paineiras, esse esgoto está escorrendo ali. Mas ele cai aqui na Avenida Patrício Filho também, para quem está indo, continuando sentido Morada do Sol e o bairro Jardim Esperança. A população daqui, os comerciantes que não quiseram gravar a entrevista, informaram que há dias vem sofrendo com essa situação aqui na Avenida Patrício Filho. E com esse tempo, esse forte calor, a situação piora ainda mais, já que o mau cheiro pode ser sentido, inclusive, a 2, 3 esquinas daqui. E dá para sentir o mau cheiro referente a esse esgoto que está escorrendo há dias por aqui e em diversas maneiras, trazendo esse mau cheiro todo para quem precisa passar por aqui. Os comerciantes e a população informam que já estão tentando esperar muito tempo por uma solução da Copasa e nada acontece, trazendo então só prejuízo e mau cheiro devido a esse calor. A expectativa é que a Copasa possa solucionar esse problema ali, ó, que vai escorrendo ali, parecendo uma mina d'água que vai acontecendo, e fica a expectativa de quando a Copasa vai poder resolver esse problema. Olha só, a Copasa informou ao jornalismo da NTV que o serviço de manutenção na rede coletora de esgoto na Avenida Patrício Filho, que você acabou de ver, foi programada para ser executada na tarde de hoje. E a gente vai continuar então acompanhando. Você vai ver agora o apelo de uma mãe que vem passando por dificuldades e busca ajuda para conseguir tratamento médico para ela e também para a filha. Maria já procurou a NTV algumas vezes para relatar as situações difíceis que passa em sua vida. Ela cuida da filha, que possui alguns problemas mentais, e fala sobre as situações que acontecem dentro de casa. Ela tem problema mental, já internei ela uma vez, ficou 2 meses internada. Inclusive foi até o programa de 6 que me ajudou do Gui. Aí ficou 2 meses internada, voltou com o mesmo problema de novo. Ela também agrediu, bateu na menina no domingo. Ontem ela queria me agredir de novo. Por não conseguir trabalhar, ela tem passado por dificuldades e precisa com urgência pagar uma consulta psiquiátrica para a filha e de um exame de mamografia para ela mesma. Marquei uma consulta com ela com o psiquiatra, que é o Dr. Tiago. Só que a consulta dele é R$800. Aí eu tô querendo passar ela por ele, pro Dr. Tiago. E tem a filha dela que é autista, a gente tem que olhar porque ela não tem condição. Eu dei 2 nó no seio e tenho o quiste no seio, e tem a outra doença que é pegar de peito de vaca, só porque eu esqueci foi o nome. Então o médico me pediu essa mamografia para ver o que é esse nó para depois fazer a biópsia. Doações de cestas básicas e móveis também são bem-vindas. Alimentos, cesta base, essas coisas, quem puder me ajudar com a cesta base e também ajudar para me pagar a consulta dela. Só tem 2 camas, só tem uma de casal e uma de solteiro. Inclusive a menina pequena não tem. E não tem o armário de cozinha ainda, não tem guarda-roupa, esse trem também não tem não. Se alguém tiver. Para quem tem interesse em ajudar, basta ir até a casa da família ou entrar em contato pelo telefone. Diz outro que se puder me ajudar, qualquer tanto. Diz outro já tá bom. 50 centavos, R$1, qualquer tanto. A seguir a gente conta a história do casal de patenses que realizou o sonho em dose tripla e a celebração do Dia Mundial do Rádio. Após vários anos tentando engravidar, um casal de Patos de Minas teve a rotina completamente modificada com a chegada de 3 bebês.
Ter um filho já é uma experiência transformadora, mas receber a notícia que a família cresceria de uma só vez foi algo que mudou drasticamente a vida de um casal de Patos de Minas. O sonho de muitas pessoas é ser pai e ser mãe. Bom, eu estou aqui do lado de um casal, da Bruna e do Arthur, que a surpresa veio em dose tripla, né? Veio primeiro a Aruna, o Apolo e o Arthur. Papai, como que foi essa surpresa para você? Um susto inexplicável, porém uma alegria também inexplicável junto com o susto, né? Igual vários casais têm sonho de ser pais. Eu acho que a gente até fala que de tanto amor que a gente tem, o amor se triplicou, que veio 3. Depois de 3 anos de tentativas frustradas, o casal, que sonhava em ter filhos, decidiu buscar ajuda médica. A gente procurou fazer a fertilização in vitro, a gente fez lá em São Paulo e na primeira tentativa a gente conseguiu, foi tudo muito rápido, a gente gastou 3 meses com o tratamento para a gente ter o nosso primeiro positivo, porque no nosso caso a gente tinha poucas chances de conseguir engravidar de mais do que um bebê. A gente transferiu 2 embriões para aumentar a chance de vir, né? Já que a gente estava fazendo tratamento, é tudo muito caro. A gente pegou e falou assim, vamos transferir 2 para aumentar a chance. A gente transferiu os 2 e a gente descobriu que eram 3 no nosso primeiro ultrassom. Porque não era para ter vindo 2, né? Era muito pouco a chance de vir 2. E aí a gente chegou lá, eram 3 bebês. 2 no saquinho gestacional só e um separado. Apolo e Arthur são gêmeos idênticos, enquanto Aruna se desenvolveu em uma placenta separada. O desafio de criar 3 bebês ao mesmo tempo exige dedicação e também o desafio de não confundir os filhos. Comigo sempre acontece. Eu não consigo diferenciar. A mãe já consegue, a mãe até de costa consegue diferenciar. Já eu não. Eu acho que é normal de pais, né? Do nosso lado. Então, pra mim confundir todo dia, às vezes eu acho que eu tô com o Apolo, quando eu tô dando mamar pro Arthur, tô trocando o Arthur, às vezes é o Apolo, vou dar banho no Arthur, tô dando banho no Apolo, às vezes já troquei o Arthur 2 vezes já. Então, pra mim isso é comum. A rotina diária é intensa. Tudo aqui na Casa das Crianças é multiplicado por 3. Seja na hora de dar a mamadeira, ou no banho, ou até mesmo no momento de dormir, tudo aqui é bem pensado e organizado para garantir o bem-estar dos pequenos. Quem me ajuda mais é a minha mãe e a minha sogra. Quando eu vou trabalhar, elas ficam com eles e muitas das vezes a gente tem os vizinhos ajudando, minhas amigas e minhas tias, os padrinhos dos bebês, tá sempre ajudando a gente. Mas apesar do cansaço e da rotina que não é fácil, ver o sorriso dos trigêmeos compensa qualquer esforço. A gente até brinca, eu e minha esposa, que a gente fala que a gente ficou 3 anos tentando e nesses 3 anos de tentante a gente ganhou 3 filhos. Eu acredito que os bebês veio para fortalecer, né? Um pouquinho a gente, encher o nosso coração de amor e de esperança, né? Muito fofos, né? A gente deseja saúde aí para os pais e para os filhos, né? Que são lindos. Estiveram ontem aqui na NTV e a gente pôde ver mais de perto. Lindos. Um companheiro fiel que se mantém firme no ar e com mais de 100 anos de história. Ao longo das décadas, ele vem se reinventando em meio aos avanços tecnológicos. Hoje, 13 de fevereiro, é o Dia Mundial do Rádio. O rádio tem se mostrado resiliente diante do surgimento de novas tecnologias, se reinventando frente à popularização da internet e dos podcasts. E seu papel fundamental é a informação e a inclusão, especialmente para pessoas cegas ou com baixa visão, mas também faz parte do cotidiano de diferentes tipos de pessoas, assim como o Wilson e a Patrícia, que são ouvintes assíduos da nossa FM. Nós já chegamos aqui, já ligamos a rádio, né, na nossa, então nós ficamos o dia inteiro, nós e os clientes, né, que tem que ouvir porque eles ouvem com a gente, então, e nós ficamos fazendo os pastéis,
pastéis e trabalhando. Acho que por isso que os pastéis são tão gostosos, porque é muito animado o programa e nós ficamos o dia inteiro, né, na felicidade, na alegria ali junto com o programa, com os meninos. Aqui quando eu chego cedo, a primeira coisa já é ligar a rádio, a nossa FM, né? Porque ela é minha companhia nos Salgados. Quando eu chego, até quase na hora que eu vou embora. E ela é quase minha motivação, né? Já é minha motivação, já faz parte do meu trabalho. O rádio atravessou guerras, ditaduras e revoluções tecnológicas e ainda assim segue firme. Com mais de 100 anos de história, o rádio continua conquistando novos ouvintes e driblando a revolução tecnológica. Uma pesquisa de 2024 da Cantar Ibope revelou que cerca de 79% dos brasileiros ouve em média 3 horas e 55 minutos por dia da programação radiofônica. A rádio vem passando décadas, gerações, toda nessa tecnologia, podcast, DVD, tudo que vem, né? Televisão colorida, e o rádio está aí de pé, sendo um grande sucesso. Eu acredito particularmente que o rádio, ele tem uma coisa muito diferente de tudo isso, do visual e tudo. Ele mexe com a imaginação de quem está do outro lado. Para David, que é radialista há mais de 25 anos, trabalhar com rádio é um motivo de muita satisfação. É o carinho que a gente recebe, né, no dia a dia, a honra de entrar na casa, no carro, esse contato, o carinho através do WhatsApp, através do telefone, de todas as formas, né, o pessoal que escuta o rádio tenta se comunicar com a gente que está do outro lado, no caso, os comunicadores. Então, esse carinho nas ruas, quando a gente está na rua, né, o pessoal quer abraçar, quer conversar, quer falar que está ouvindo. Então, esse calor humano que o rádio traz para a gente é muito gostoso, muito prazeroso. Como forma de reconhecer a importância deste veículo, a Unesco criou o Dia Mundial do Rádio, que é comemorado em todo 13 de fevereiro. Por ser de baixo custo e funcionar até a pilha, o rádio alcança públicos distintos, seja em casa, no trabalho, no carro e até no celular, levando informações e validando o sucesso de cantores. O rádio é uma ferramenta que traz informação. A maior credibilidade hoje, quando se fala no rádio, né, de informação, em questão de informação, tem credibilidade quando se fala no rádio. E o sucesso, né, os cantores, eles podem, né, estar em todas as plataformas, tem que estar, é importante, né, acompanhar essa mudança, essa tecnologia, mas quando toca no rádio, parece que sela, né? Eu tenho certeza que aí sela que realmente é sucesso, né? Então, para quem está no rádio, a todos os colegas do rádio que vivem dessa latinha, a gente deseja sucesso. Mantendo a inovação em meio aos desafios da era digital, a nossa FM continua resiliente e trazendo uma nova programação e muitas promoções no mês de março. Vamos aproveitar o gancho, convidar o pessoal, ouvinte da nossa FM, a ficar ligadinho na 105,9 em março, uma nova programação, novos programas, novos quadros, várias promoções. Eu tenho certeza que você vai se amarrar. Então, não perca, já vai seguir na gente aí no @nossa_FM e fique ligadinho na nossa programação. Em março seremos primeiro lugar em todo lugar. Bacana, né? O rádio é uma paixão. Todo mundo. Quem é que nunca, né? Parou para ficar ao lado desse companheiro aí nas madrugadas, nas noites, durante o dia, no carro, na rua, hoje até no celular, né? O rádio realmente é um companheiro que não pode sair do ar nunca. O NTV News está terminando. Volta amanhã. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima noite e até lá.